Olá, profissionais da área da estética, beleza, saúde e bem-estar. Hoje vamos iniciar mais um episódio do nosso podcast aqui no meu canal Ju Pod Estética. E eu estou com uma convidada maravilhosa, mulher profissional, docente da área da estética, amiga, mãe. E ela desenvolveu algumas metodologias em alguns tratamentos na área da estética e na fisioterapia. Eita! E na fisioterapia. Ela é fisioterapeuta, dermatofuncional, pós-graduada em nutrição estética e saúde da mulher. E ela também tem outras certificações. Vou deixar a palavrinha com ela. Seja muito bem-vinda, Fabi, maravilhosa! Vamos conversar hoje um pouquinho sobre o seu mundo da fisioterapia, dermatofuncional e da estética e falar também sobre alguns métodos que você desenvolveu ao longo da sua carreira aí. Então se apresenta, fala um pouquinho sobre as suas formações, sobre o que você faz hoje. Ju, primeiro eu quero agradecer o convite de estar no seu canal. E eu sou formada pela FRAIS, pela Faculdade de Reabilitação, desde 2007. A reabilitação é uma coisa que eu amo, né? E eu trabalho com reabilitação há bastante tempo. E dentro da fisioterapia, a fisioterapia dermatofuncional surgiu na minha vida como algo que eu não almejava de início, como eu falei para você já. E aí a gente vem desenvolvendo a dermatofuncional com muito amor, com pesquisas, fazendo realmente uma estética científica, trabalhando dentro, né, da estética com ciência, com prática clínica. Eu trabalho há muitos anos, já desde antes de formada, eu já atuava na área de dermatofuncional e depois só me especializei mais e busquei aumentar o meu conhecimento para trazer também para o meu aluno, né, uma formação diferenciada, que fala muito sobre ciência, mas também sobre prática clínica, né? Uhum. Eu atuo, eu falo daquilo que eu vivo dentro do meu espaço. Sou uma apaixonada pela dermatofuncional e isso me fez buscar ainda mais conhecimentos, né, para poder agregar no conhecimento e formação dos meus alunos, mas também no atendimento dos meus pacientes. Porque a gente precisa buscar, né, crescimento para poder trazer o que há de melhor no mercado. E a estética, ela cresce, né, muito rápido, né? Tudo acontece muito rápido dentro da nossa área. Então, eu sempre busco estar crescendo. Então, fiz algumas pós-graduações e hoje ministro aula em algumas faculdades. Mas não abri mão da reabilitação, porque a reabilitação é algo que pulsa no meu coração, a parte de reparo tecidual, fechamento de ferimentos, a própria reabilitação em si, né? Eu gosto, pego paralisia facial, pego meus pacientes de reabilitação, porque isso aí é algo que realmente eu digo que eu tenho um chamado. E aí eu trabalho com muito amor. Claro que em todas as áreas, mas essa área eu realmente tenho muito... Eu abraço de uma forma diferente pelo fato do paciente vir com dor, né? E trazer o paciente a vida, as atividades de vida diária, isso é muito bom, né? Você trazer esse paciente para uma vida normal, né? Dentro das limitações dele, mas que ele possa viver bem. E então isso me chama de uma forma diferenciada, né? E eu trabalho muito com o meu coração muito lançado nisso, até porque eu creio que seja um chamado também. Eu trabalho muito ferimento, paciente com ferida, e ferida é uma coisa que não é só... A gente, quando fala sobre ferida, a gente está falando de algo que está aberto, o paciente está receptivo a coisas ruins, né? Infecções que podem ocasionar coisas piores, mas também feridas que machuca, dói, né? E é algo muito ruim. Então, eu trabalho isso de uma forma bem direcionada e acredito que seja um chamado. E tenho conseguido ajudar pessoas. Eu acho que isso que é importante, né? Muito legal, Fabi. Você já está formada ao todo quanto tempo? Desde 2007. Desde 2007, bastante tempo. Tem uma jornada aí. E quanto tempo você migrou para a área de dermatofuncional? Você decidiu, vou fazer uma pós em dermatofuncional. Na realidade, antes mesmo de terminar a minha faculdade de fisioterapia, eu migrei por indicação de uma amiga, porque eu tive um problema financeiro e eu precisava trabalhar para poder pagar a minha faculdade.
Mas a minha intenção, a princípio, era fazer fisioterapia respiratória para ir para o hospital, pra trabalhar em CTI. Que legal. Mas eu migrei para dermato, não porque eu queria, mas é porque eu precisava. E eu migrei, comecei a fazer uma especialização a princípio, não saía com o diploma de pós-graduação. E aí eu comecei a criar gosto porque eu precisava. E eu comecei a ter afinidade pela dermato, pela drenagem. Comecei fazendo esse trabalho de drenagem, massagem, de limpeza de pele. Depois eu criei amor pela dermato funcional. Ao final, né, da faculdade, eu já estava com uma especialização já feita. E aí, essa especialização, eu não consegui ter o diploma, apesar de ter uma carga horária bem grande, eu não saí com o diploma de pós-graduação. Então, eu preferi novamente fazer uma especialização que tivesse, né, que eu saísse com a pós. E daí, por diante, nunca mais parei de estudar, né? A gente não consegue parar de estudar, né? A gente da área de saúde, a gente não consegue parar de estudar. Então, eu criei esse amor pela dermato funcional. Que legal. Desde então... E a sua profissão também te abre um leque, né, Fabi? A fisioterapia, você pode trabalhar na área da estética, você pode trabalhar com a reabilitação, você pode trabalhar com a parte respiratória. Muito, muito legal. É o que eu falo também para os profissionais da área da estética. Eu sou esteticista e cosmetóloga e eu sempre falo, vamos abrir leque. Ah, tem gente que só atende. Tudo bem, atende, mas você pode dar uma consultoria para o seu paciente no sentido do home care. E você já agrega valor. Você pode fazer venda de home care, aumentar o seu ticket, aumentar o seu ganho. E na sua área você também consegue fazer isso, abrir leque. E você também tem uma outra pós voltada à nutrição para a saúde da mulher, dentro da área da estética. E fala pra gente o que é essa outra pós. Você também tem outros cursos, você está sempre buscando conhecimento, atualização. A gente vê isso nas suas redes. E essa pós, o que te agregou nos seus procedimentos estéticos? Olha, Ju, a gente, conforme a gente vai tendo experiência, a gente vê o que está em déficit o paciente. E aí, o meu paciente, eu notava que eu tinha problemas de um longo trabalho dentro, vamos dar um exemplo, um trabalho de bioestimulador de colágeno, bioestímulo de colágeno, com uma radiofrequência, com microagulhamento, seja lá com o que fosse. Eu tinha dificuldade, eu achava que já estava se alongando muito algo que eu poderia diminuir esse tempo. E aí a gente começa a entender que o paciente, a gente precisa fazer o trabalho, né, inflamatório, promover esse trabalho inflamatório, mas a gente precisa canalizar esse colágeno, e esse banco de colágeno como está. E você começa a entender sobre a fisiopatologia do que você está atuando, né, daquela intercorrência, daquilo que o paciente tem como queixa, né? Sim. Então a gente começa a entender que tudo vem de dentro para fora. E aí isso me fez entender que eu precisava ver o meu paciente com outro olhar. E eu conseguiria, fazendo essa especialização, eu conseguiria trazer para ele menos tempo de tratamento dentro de um protocolo e mais eficácia. Então, assim, hoje eu não trabalho um paciente que tem uma queixa de flacidez tissular, hipotonia, seja lá o que for, sem entregar para ele subsídios também, para ele entender que existem micronutrientes que vão refazer aquele tecido, vão estar repondo esse banco de colágeno e fazendo com que, quando eu faça um processo inflamatório, eu canalize esse colágeno para o local. A gente precisa entender que eu tenho que estar com o meu corpo são. E o nosso corpo, ele reflete muito quem a gente é, o que a gente come, né? Sim. A gente reflete a nossa pele. Muitas das vezes o processo inflamatório sistêmico gera uma hiperpigmentação de melasma, e aí a gente trata o melasma e o paciente não tem realmente resultados, né, consideráveis. E aí você, quando vai estudar o organismo do paciente, você vê que ele precisa se desinflamar e tem alimentos inflamatórios, existem alimentos que prioram essa hiperpigmentação. Então, eu consegui trazer para a minha prática clínica muito mais eficiência, muito mais qualidade e menos tempo de tratamento. Então, assim, a nutrição na estética e na saúde da mulher me fez uma nova profissional dentro da dermatofuncional. Que legal, Fabi. Uma visão muito assertiva. A gente tem falado muito, tem visto muito nos congressos a questão da estética integrativa.
que não é somente um protocolo de passo a passo, mas integrar outras frentes de trabalho para que aquele protocolo e aquele procedimento tenha um resultado muito bacana, né? Como você falou, vai fazer um bioestimulador, uma radiofrequência e um microagulhamento. Se eu não entendo o IN desse paciente, o resultado fica comprometido e às vezes a gente só enxuga gelo, né? Porque não adianta ele estar tendo uma alimentação tóxica, com muita gordura, muito carboidrato, muito açúcar. E a gente sabe que alguns alimentos eles vão ter conflito com as nossas produções de célula, como fibroblasto, como melanócito, e vai só enxugar gelo. Então, essa visão é muito, muito interessante, muito legal. E em relação à sua vivência clínica, o que mudou antes da sua pós para agora? Em relação a tudo, né? Visão, direcionamento até para o paciente. Porque profissionais somos nós. Quem tem o conhecimento somos nós. Às vezes é algo que o paciente acha bobo, que não vai fazer sentido, mas que faz total sentido para o nosso procedimento ali. E tendo uma visão sempre de planejamento, né, Fabi? Isso. Não engessar. Porque cada paciente é único, cada paciente tem uma rotina, cada paciente tem um estilo de vida, uma alimentação, até mesmo a questão financeira, cada paciente tem uma classe, então isso também vai fazer sentido, vai fazer diferença nos resultados. O que acontece, né? Isso só vem... A gente precisa de prática clínica. Essas coisas só acontecem depois que você tem prática clínica. E é no dia a dia com o seu paciente que você entende das necessidades que ele tem e do que você pode mudar, do que você pode fazer para esse paciente melhorar, né? Melhorar a sua prática clínica e o resultado dele. Eu já recebi muitos pacientes que vinham de outros locais, que faziam bioestimuladores caros, produtos caros que a gente sabe que não são baratos, e não tinham resultado. E aí, quando eu fui fazer uma varredura no sistema, eu vi que esses pacientes estavam com mediadores inflamatórios altíssimos, estavam com intestinos inflamados, estavam realmente com o corpo despreparado para o procedimento. E aí, quando eu fiz essa varredura, vi exames, glicemia, né, hemoglobina glicada, e comecei a traçar um plano e mostrar para os pacientes assim, eu não posso fazer em você esse bioestimulador porque você está com uma glicose altíssima, hemoglobina glicada alta, então a gente tem que passar, né, esses 120 dias aí para fazer uma nova averiguação para poder a gente fazer, senão a gente vai glicar. Que legal. Né, o colágeno. Então, assim, o que acontece hoje, a gente vê muitas pessoas querem vender, embrulhar e mandar, né, embrulhar e entregar. E não é sobre isso. A gente é pago para gerar resultado. Sim. Então, a gente, quando o paciente vem até a gente, ele está confiando no nosso trabalho. E a gente precisa primeiro ter ética. E a gente precisa entender que se a gente estivesse naquele lugar, a gente gostaria de ser tratada daquela forma. Sim. Então, assim, eu faço uma varredura no meu paciente, eu entendo sobre o organismo dele, se ele está receptivo à terapêutica, e aí eu traço um plano de tratamento. Bom. E aí vou fazendo, né, toda a parte que me cabe de direcionamento da nutrição. Claro que a nutricionista que cabe a nutricionista fazer isso. Eu não sou nutricionista e a gente tem uma equipe, né, interdisciplinar, multidisciplinar, que a gente precisa respeitar cada um, né, que faz parte de um protocolo, e todos têm importância no sistema, né? E aí a gente vai direcionando esse paciente a melhorar a qualidade de vida, a ingerir água, né, a diminuir o estresse oxidativo, a fazer ingestão de coisas básicas, como um whey protein, como um colágeno hidrolisado bom. Né? Então, a gente vai fechando um arsenal para esse paciente ver que ele está pagando, mas ele tem resultado. Então, assim, o que leva você à eficiência, a um trabalho em alta performance, um trabalho bom de excelência, é você avaliar o paciente como um todo. Né? É saber olhar exames, é saber entender as queixas deles e traçar um plano de tratamento de uma forma, eu falo holística, né? Vendo ele como um todo e não só o local. Eu não estou olhando só a pele. Quando eu vou traçar um plano de tratamento para o meu paciente, ele vem com a queixa dele, eu avalio ele de uma forma geral, e aí eu falo para ele, precisamos trabalhar isso, isso e isso. Às vezes o paciente até fala, meu Deus, mas é isso tudo? Porque se você não toma água, eu não consigo fazer uma agitação molecular com uma radiofrequência que gere, né, um aquecimento que chegue à degradação dessa proteína para gerar uma proteína nova. Então, assim, tudo tem a ver, né? Tudo está interligado, o sistema está interligado.
E aí, o que a gente tenta trazer para o nosso aluno é isso, é ver o paciente como um todo e fazer com que o terapêutica que ele está comprando de você, o seu trabalho, seja um trabalho eficiente, né? Porque eu acho que hoje o seu boca a boca é tudo. Sim. Nosso cartão postal Sim. é isso, né? Uma pessoa que indica outra que indica, e a gente vai enchendo a nossa agenda, né? Isso aí. De pessoas que confiam no seu trabalho e sabem que você trabalha com ética, com amor ao que você faz e busca sempre trazer o melhor dentro da estética, né? A gente sempre tenta trazer o melhor e fazer o melhor, né, para o nosso paciente. Essa visão a gente também fideliza o cliente, né? A gente tem visto uma crescente gigantesca da área da estética avançada, e você também é da área da estética avançada, e a gente tem visto muitas intercorrências. E essa visão traz a prevenção das intercorrências e a gente consegue também administrar de uma melhor forma. Não adianta eu pegar um paciente que ele está totalmente desequilibrado e colocar ali uma substância que não vai ser compatível com aquele momento do paciente. Então, isso é importante, essa visão é extraordinária, né? É isso que traz o diferencial para os profissionais extraordinários. E aqui a gente está no consultório da doutora Fabiana. Ela tem aqui um arsenal incrível de eletroterapia. O fisioterapeuta, ele tem essa questão da eletroterapia, né? Eu lembro que quando eu fiz a pós em estética, tinham muitos fisioterapeutas. E eles falavam muito essa questão da eletroterapia. A gente na estética vê, mas o fisioterapeuta, eu acho que a raiz dele é maior nessa questão da eletroterapia. Então, a gente vê aqui alguns equipamentos que, com certeza, você associa nos seus procedimentos. Como você falou, a radiofrequência é uma das queridinhas quando a gente fala de flacidez tissular, né? A combinação com o microagulhamento também. Então, a eletroterapia ela também veio para nos auxiliar, né, Fabi? Nos procedimentos, otimizar resultado, fazendo uma unificação com a cosmetologia. Eu vejo também que você associa a cosmetologia nos seus procedimentos. E é o básico para para fazer parte de um projeto avançado. Sim. Que faz muito sentido, né? Sim. Gerenciamento de pele, gerenciamento de tecido. A gente primeiro preparar para que aquele tecido ele fique receptivo para uma estética avançada. E aí compartilhe um pouco com a gente sobre essas associações que você tem feito em relação a resultados. Olha, Ju, eu já trabalho, né, como eu falei para você, há bastante tempo. Então, assim, eu amo pesquisar, associar, e eu sempre venho trabalhando otimização de resultados. Então, assim, eu otimizo resultado, assim, eu já faço uma pesquisa há bastante tempo, você deve conhecer, eu já trabalhava com hidrolipoplasia, e o trabalho da gordura localizada resistente sempre foi a minha pegada forte. Eu sempre gostei muito, porque eu acho que a gordura localizada resistente ela incomoda muito o paciente. Às vezes o paciente tem até grana para fazer uma cirurgia, mas ele não quer fazer, porque ele não quer se submeter a uma agressão, a uma cirurgia. Então, assim, eu trabalhei com muitos pacientes que queriam perder essa gordura, queriam otimizar esses resultados e não viam, né, tanto o resultado nos protocolos. E aí eu fui desenvolvendo muitos protocolos de associação e fui estudando muito a hidrolipoplasia. Na época que eu comecei a fazer estudos sobre otimização de resultados, a gente começou com a hidrolipoplasia e a gente não podia ainda injetar soro. O médico injetava e eu fazia eletroterapia, né? Então, assim, há muito tempo atrás. Então, assim, a gente já tinha um resultado muito bom em cima do protocolo de hidrolipoplasia, né, comum, né? E aí eu comecei a otimizar esse resultado, aumentando a infusão de soro, trabalhando na eletroterapia de associação, né? E a gente teve resultados muito legais. E assim, aí eu desenvolvi um protocolo, dei um nome, patentei a técnica, né, que é a hidrolipo 3D. E hoje a gente tem uma pegada bem diferenciada no tratamento da gordura localizada resistente. Então, assim, já formei profissionais em todo o país, Europa, né? Eu tenho profissionais lá que atuam com a marca. E hoje eu tenho assim, uma visão bem diferenciada. Tenho vários outros protocolos, né, que otimizam bastante a perda dessa gordura localizada resistente, seja ela empapada, braço, coxa, né, abdômen, que eu acho que hoje é uma das maiores preocupações, né, das pacientes, e dos pacientes homens também. E aí eu desenvolvi, e essa pegada melhorou bastante quando eu associei a minha parte de nutrição, né?
Esse trabalho foi muito otimizado, até pela metabolização dos lipídios, que a gente direciona e ensina o paciente e o aluno também a trabalhar essa metabolização dessa gordura que a gente quebra. Então, assim, a técnica é um sucesso, foi levado ao prêmio de excelência profissional. Então, assim, eu trabalho com 2 vias de morte, apoptose e necrose, e uma quebra, que é a lipólise. Então, assim, hoje eu posso te dizer que eu tenho bastante orgulho do meu trabalho, sabe? Porque, assim, é um trabalho limpo, foi um trabalho que foi feito com muito carinho, muito amor, e é um trabalho que foi desenvolvido no paciente. Depois a gente dosou triglicerídeos para ver se a gente tinha aumento de triglicerídeos, de perfil lipídico, Sim. né? A gente viu que não tinha, então a gente conseguiu fechar a técnica de uma forma trazendo eficácia na diminuição dessa perda de gordura localizada resistente, mas não debilitando esse paciente, não fazendo com que o paciente ficasse com problemas futuros, né, de arteriosclerose, alguma coisa, porque a gordura ela vai para o sangue, a gente tem que metabolizar, né? Então, assim, hoje eu tenho uma pegada, né, de cosmetologia bem considerável também. A gente tem cosméticos maravilhosos, a gente trabalha com linhas maravilhosas. A gente tem, né, não só eu como você, um speaker de algumas marcas, e sabemos que são produtos bons, né, mas que também não fazem milagres se a gente não souber associar, se a gente não souber utilizar uma terapêutica, né, uma eletroterapia. E avaliar o paciente, é o que eu falo. A gente não sabe, quem não sabe avaliar, não sabe Sim. tratar. Sim. Então, assim, a pegada hoje é as pessoas sentarem e promoverem uma boa avaliação, né? Varrer o seu paciente, saber tudo sobre ele. Sim. E aí traçar um plano de tratamento direcionado, né? Para ele, não é aquele pacote que as pessoas falam, né? Não existe pacote aqui. Existe um plano de tratamento diferenciado para cada paciente. E cada um é único. Eu não posso fazer em você aquilo que eu faria em uma outra paciente. Então, assim, a nossa pegada hoje é entender sobre cosmetologia, sobre a fisiopatologia e poder utilizar. Porque, às vezes, você tem até recursos muito bons na clínica de eletroterapia e você não sabe nem utilizar. Sim. E aí você fica com muito aparelho. Às vezes, o que eu vejo muito na nossa área, os alunos se preocupam muito em comprar grandes tecnologias, mas não sabem trabalhar com o básico. Sim. Né? Então, a gente precisa primeiro preparar esse aluno para saber avaliar, trabalhar com o básico para poder entrar no mercado de estética e fazer a diferença, né, com cosmetologia. Quem sabe elencar um bom cosmético, com uma boa eletroterapia, faz um tratamento bem diferenciado e não precisa ficar comprando grandes cursos. Às vezes as pessoas buscam comprar cursos mirabolantes, que se você sentar, você traça um protocolo e um tratamento bem diferenciado, o seu protocolo, né? E não vai precisar gastar rios de dinheiro comprando protocolos, né? Que você, se estudar, você desenvolve o seu. Com certeza. Eu também costumo falar isso, Fabi. Eu também desenvolvi um próprio método de detox corporal, onde tem algumas técnicas que eu associo, cosmetologia, termoterapia, finalização e ter esse olhar integrativo. E a Fabiana, a doutora Fabiana, ela desenvolveu um método de hidrolipoclasia não aspirativa 3D, onde ela faz associações incríveis. Eu já fiz o curso dela. Ela entrega tudo de verdade. E ela associa como a criolipólise, como o ozônio, né, Fabi? A Fabi, ela também é especialista em ozonioterapia. Ela ministra cursos. Eu vou deixar na descrição o contato dela, o Instagram e o endereço do consultório. Então, se vocês quiserem mais informações, entrem em contato. Mas fala um pouquinho pra gente sobre essa sua paixão sobre o ozônio. Fala um case de sucesso, ou na área da estética, ou na área da reabilitação, que você tem, assim, te impactado muito. Eu tenho... eu comecei realmente a estudar sobre ozonoterapia, né, e entender mais sobre a área. Foi na pandemia. Tá? A pandemia me levou a investigar sobre ozonoterapia, porque eu fui apresentada por umas pacientes que são profissionais da área e são primas da doutora Maria Emília Gadelha, que é uma defensora da ozonoterapia, né? É uma grande médica. E eu fui levada a conhecer a ozonoterapia. Desde então eu comecei a pesquisar, pesquisei com alguns pesquisadores aí que publicaram até alguns artigos científicos, né, com o meu material. E até então eu comecei a criar o hábito de estudar ozônio. E aí a pandemia ela trouxe muito pacientes de reparto tecidual.
Esses pacientes que ficavam acamados. Então, assim, eu recebi muito paciente que estavam com ferimentos graves e queriam levá-los à amputação. O que aconteceu? Eu comecei a estudar e comecei a entender que o ozônio poderia ajudar, né? Então, eu entrei nessa pegada de ajudá-los e, assim, evitei muitas amputações. Eu comecei a entender sobre o potencial de oxigenação do ozônio, sobre a melhoria, né, do sistema. Muitas pessoas também, né, utilizavam ele para aumentar a imunidade na fase do Covid, né? E aí eu comecei a entender sobre a bioquímica, sobre o que ele estimulava dentro do sistema, qual era a pegada. E realmente a gente foi entendendo que ele fazia uma oxigenação exorbitante dentro do sistema do paciente e no próprio reparo tecidual. Então, assim, eu comecei a utilizar a ozonoterapia nos reparos teciduais de pé diabético, né? Foram muitos que eu evitei amputações, mas um caso que me chamou muita atenção e que realmente eu vi que realmente o ozônio ele pode ajudar muitos pacientes foi num pioderma gangrenoso, que foi uma paciente que fez uma cirurgia plástica, né, de abdominoplastia e uma colocação de prótese, e ela realmente teve essa doença, né, que o paciente às vezes nem sabe que tem, e aí começou a estourar bolhas, e ela me procurou, e a gente fez um trabalho de aumento de imunidade junto com o laser, e eu comecei a tratar, desbridar, e a gente conseguiu a melhora de uma lesão assim que leva muito tempo para cicatrizar. Então, assim, a gente reduziu muito. Eu tenho conhecimento de uma amiga, né, que é a nossa coordenadora na pós, que faz esse trabalho dentro do Souza Aguiar, e ela falou: Fabi, eu estou há meses e meses aqui, né? O pioderma gangrenoso é difícil demais de recuperar. E aí eu passei para ela falou: nossa, tá maravilhoso o seu trabalho. E aí eu vi que o ozônio poderia ajudar essas pacientes, mas essa paciente, assim, foi caso de salvar vida, porque ela ia ter uma sepse se não fosse tratada com uma diferenciação, né, de caso. E aí eu consegui, essa paciente ficou sarada, eu fechei uma lesão muito grande nela, né? Consegui limpar, consegui melhorar esse sistema, e ela foi para o centro cirúrgico para poder unir os bordos, né? Mas, assim, foi algo bem assustador. E como a paciente era enfermeira, né? Ela já tinha experiência na área de reparo, e ela falou que nunca tinha visto coisa igual ao ozônio, né? A rapidez que a gente conseguiu trabalhar esse tecido. Então, assim, a ozonoterapia hoje ela faz esse trabalho bem legal, né? A gente pode colocá-lo no pós-cirúrgico, eu coloco dentro do meu trabalho de pós-operatório, de pré, eu preparo o sistema do meu paciente, utilizo ele quando tem decência, mas a gente também pode evitar que a decência venha, né? Quando começa a cicatrização, sim, a ter um sofrimento, a gente já pode ir injetando para fazer aumento de oxigenação local, então você impede que isso abra. Então, assim, a ozonoterapia veio realmente para nos ajudar dentro da terapêutica. Ela não é tudo, né? Mas ela faz parte, assim, do arsenal que a gente pode estar ajudando bastante esse paciente em relação a tudo, né? Porque o ozônio ele pode ser usado no pós-cirúrgico, ele prepara o organismo para aumentar a imunidade, ele trabalha a oxigenação sistêmica, local, ele aumenta, né, a sua demanda de enzimas antioxidantes. Então, o que ele faz? Também te ajuda na própria flacidez, na própria, né, os protocolos de dermato, eles são muito otimizados com a ozonoterapia. Você pode fazer no melasma, para aumento de hiperpigmentação, que você diminui o estresse oxidativo. O melasma hiperpigmenta quando o paciente está inflamado. Então, assim, você pode pegar o ozônio e utilizar dentro das terapêuticas, da dermato, da estética, você pode usar ele em N coisas. Então, o ozônio, ele abre um campo muito grande. Eu falo muito para os meus pacientes, não para os meus alunos. Antes, o fisioterapeuta tinha que ter um aparelho de ultrassom. Hoje, o aluno de fisioterapia tem que ter um aparelho de ozonoterapia, porque ele trabalha muito, e a gente pode fazer numa cicatrização, a gente pode fazer numa cicatriz com queloide aderida. Um paciente eu tive um caso de um paciente também muito interessante, que ele fez uma cirurgia de reincisão, né, do tríceps, que ele fez ruptura total de tríceps, pegando muito peso, né, ele rompeu o tríceps, e quando ele veio, ele tinha feito já essa cirurgia, só que ele fez uma aderência, né, na cicatriz, então ele não fazia a flexão, né? Uhum. E aí eu consegui trabalhar o retorno
desse movimento de forma rápida, porque eu usei a radiofrequência na própria cicatriz, né, para estimular um relaxamento da fibra, e usei ozônio e a ventosa. Então eu puxei, eu retornei com o movimento dele muito rápido, com o ozônio, a radiofrequência, mobilização, né, dessa articulação, e eu voltei com isso de forma rápida. Então, assim, são conhecimentos que agregam muito na tua terapêutica, que você ajuda no resultado final do paciente. Então, assim, esse paciente eu voltei com o movimento dele. Em 10 dias a gente conseguiu fazer uma flexão. Caramba, que interessante. E aí ele conseguiu, ele não conseguia se alimentar, porque o braço duro, né, não fazia flexão, então ele não trazia, né, o antebraço. Então, eu retornei entre 8 e 10 dias, ele ia fazendo uma viagem de férias, eu consegui retornar, e ele conseguiu retornar o movimento em 10 dias. Então, assim, é uma coisa que maravilhosa, né? Você retornar com o movimento um paciente que não está se alimentando, né? Porque ele não consegue trazer o garfo à boca. Você consegue, e era uma pessoa que era das Forças Armadas, e ele precisava estar bem, né? Então, isso foi muito gratificante também. Então, assim, quando a gente tem conhecimento que agrega, eu acho que a gente precisa buscar. A ozonoterapia, ela veio para realmente fechar, eu acho que nossos protocolos aí na estética, no reparo tecidual, na reabilitação. E é maravilhoso. Ozonoterapia realmente é vida. Que legal. Os profissionais que costumam trabalhar com o ozônio, né? Os ozonioterapeutas costumam falar que o ozônio começa na gente e depois a gente passa para os nossos pacientes. Porque tem toda a questão também da água, né? Começar em casa. Você falou sobre a questão da aplicação do ozônio. Ele tem uma propriedade de trabalhar sistemicamente. E aí tem o uso retal, tem vários tipos de aplicações. Tem várias vias de aplicação. E a gente consegue administrar isso muito bem, tanto na fisioterapia quanto na estética. Óbvio, gente, que sempre com muito conhecimento. Estudem. A doutora Fabiana, ela também tem um curso onde ela aborda 2 dias, né? A parte de feridas e a parte estética. Isso é muito interessante para a gente ter conhecimento. Falam muito, né, sobre algumas questões aí que soltam na mídia, mas eu acredito muito na questão do conhecimento. Como que aquele paciente veio para você aplicar uma terapêutica? Até qualquer tipo de recurso eletroterápico. Um ultrassom. É simples, não vou fazer anamnese. Não, a gente precisa fazer anamnese em qualquer coisa que a gente faz na estética, né, Fabi? Exatamente. E aí esse bate-papo foi muito gostoso. O que você tem para falar hoje para aquele profissional que ainda está estudando? Você também é professora da área de dermatofuncional, da área da estética. Esse aluno que ainda está na graduação, ou esse profissional que já está no mercado, anda desanimado. A gente tem as variações, né, dentro do nosso mercado. A gente vive uma montanha-russa. E o que você tem para falar para esse profissional ou para esse aluno hoje aqui para trazer uma mensagem para ele? Olha, gente, eu sempre acreditei naquilo que a gente faz com amor. Tudo que você faz com amor, eu acho que te traz algo de benefício, né? A gente não fala somente de retorno financeiro, né? Papel, moeda, dinheiro. A gente não vive sem o dinheiro, mas ele também não pode nos mover. Sim. Então a gente precisa entender que se a gente fizer algo por amor, a gente vai buscar sempre melhorar dentro daquilo, né? E aí eu ouvi uma coisa muito engraçada quando eu estava terminando a minha faculdade. A pessoa falou assim: você vai fazer fisioterapia? Nossa, o mercado está lotado, o mercado está não está aguentando mais, tem muito fisioterapeuta. E aí a pessoa tinha sido muito frustrada na sua profissão e ela queria passar essa frustração para mim. Mas eu acredito, gente, que todas as áreas estão com uma demanda muito grande de profissionais, né? Mas, assim, eu ouvi uma frase do professor meu chamado César Madureira. Ele falava assim: o Maracanã está cheio e você vai ter que arrumar um lugar para sentar lá. E aí? É o que eu falo, o Maracanã está cheio, mas você, se souber se colocar, você vai arrumar um lugar para sentar. Você vai se colocar no mercado, você vai conseguir se inserir, você vai ser feliz. E cada dia que passar, você vai transferir isso para os seus pacientes, para os seus clientes, e vocês vão fazer com que isso aconteça. Mas isso precisa acontecer de uma forma natural, com dedicação, com amor, desprendimento, resiliência,
né? Nada acontece de um dia para o outro. Quando eu comecei a minha vida profissional, eu ficava sentada numa clínica comecei com uma médica, eu ficava o dia inteiro, às vezes atendia uma paciente, mas eu não desisti. Então, assim, não desistam, persistam, estudem, tenham fé, paciência, que na hora certa as coisas vão acontecer e vocês vão conseguir sentar no Maracanã cheio no dia de Fla-Flu final. Arrasou! Amei, hein? Essa do Maracanã! Olha, que linda! Muito obrigada, Fabi. Eu que agradeço. Bate-papo muito gostoso. Eu acho que a ideia, né, do nosso bate-papo era trazer uma visão para esse profissional, tanto da área da fisioterapia quanto dermatofuncional, dentro da área da estética, e você trouxe com total excelência. Obrigada. Muito obrigada por aceitar esse desafio, meu convite. A Fabi, a doutora Fabiana, ela atende aqui na Tijuca. Eu vou deixar o endereço do consultório dela. Ela também ministra cursos livres e vou deixar o contato dela. Fala seu Instagram, Fabi. Doutora Fabiana Gonçalves, com 2 S no final e underline. Instagram da doutora Fabiana. Muito obrigada, pessoal, por nos acompanharem em mais um episódio do Ju Podcast. E acompanhe as nossas redes, porque tem muita novidade por aí. Um beijinho, até mais.